Graça e paz, povos de Deus, iniciando mais uma leitura, nossa leitura do dia 9/7, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, onde vamos estar meditando nos capítulos 38, 39 e 40 do livro de Jó e Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo de número 1 ao versículo 21. Vamos iniciar nossa leitura, capítulo 38 de Jó. Diálogo final. Primeira resposta do Senhor a Jó. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que eu vou lhe fazer. Eu criei o mundo. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu? Qual seria o tamanho do mundo? Aleluia! E quem foi quem fez as medições? Em cima de quem são firmadas as colunas que sustenta a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que encheu os portões para se... Quem foi que fechou, igreja? Quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse, você chegará até esse ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. De onde vem a luz e a escuridão? Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e expulsando os dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fosse as sombras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar violência. Jó, você já visitou os nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas aonde devem chegar e depois fazer com que volte outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Quem faz a neve e as chuvas de pedra? Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra? Quem fica reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerra? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem faz a chuva e o orvalho, a geada e o gelo? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e devoradas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? Quem é a mãe do gelo e da geada? Quem faz com que as nuvens virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Você conhece as leis que governam o céu? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cambrinhas ou soltar as correntes que pendem
que prende as três Marias? Você pode fazer parecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como deve ser aplicado na terra? Quem pode derramar água em forma de chuva? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens? Quem deu sabedoria às aves? Como os ibis que anuncia as enchentes no rio Nilo? Ou como o galo que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens que pode derramar sua água em forma de chuva? Quem faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Quem dá de comer aos animais e às aves? Será que você é quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leãozinhos, quando estão escondidos nas suas covas, ou fica de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando anda de um lado para o outro com fome? Quando seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Quem fez cada animal com seu jeito de ser? Você sabe quando nasce, capítulo 39, queridos. Você sabe quando nasce os cabritos selvagens? Ou já viu nascer as coças? Você não sabe quantos meses as fêmeas levam para darem cria? Qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este muitos seus filhotes? Os filhotes deles crescem fortes no campo. Depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens, quem os deixou andar solto à vontade. Eu lhe dei o deserto para ser a sua casa e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber o barulho das cidades, não podem ser domados nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procura qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado, a fim de arrancar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo e que você colher e o amonte no terreiro? Como batem rápida as asas da avestruz, mas nenhum avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia esquente e o a faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai passá-lo ou que algum animal selvagem pode esmagá-lo. Ela age como se os ovos não fossem seu e não se importa com seus esforços ficam perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso você quem fez os cavalos tão forte? Foi você quem efetuou os pesos deles com uma crina? E você quem os faz pular como gafanhoto e assustar as pessoas com seus rixos? Impacientes, eles cavoam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada o assusta, e a espada não faz recuar. Por cima dele as flechas assobia, e as lanças e os dardos brilha. Tremendo de impaciência, ele sai galopando, e quando a corneta soa, não podem parar quieto. Eles responderam com risos aos ataques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha
e ouve a gritaria e as ordens do comando. É você quem ensina os gavião a voar e abriu as asas do voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que o faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos os avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se ajuntaram as águias, e os filhotes chupam o sangue. Capítulo 40 do livro de Jó. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai discutir ou vai me dar uma resposta? Primeira resposta de Jó a Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu não valo nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Segunda e última resposta de Deus a Jó: será que a sua força pode ser comparada à minha? Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: mostre agora que é valente e responda às perguntas que eu vou fazer. Será que você está querendo provar que eu sou injusto? Que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza, e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos e faça explodir a sua raiva contra eles, e humilhe-se. Sim, olhe para eles e humilhe-se. Esmague os perversos no lugar onde estão e sepulte a todos na terra. Amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Quem é capaz de arragar o monstro Behemoth? Olhe para o monstro Behemoth que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Ela é mais espantosa das minhas criaturas. Só eu sou o Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que eu alimenta cresce nas montanhas, onde as férias se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo entre as tábuas. Os espinheiros lhe dão sombra e o salgueiro do ribeirão o rodeia. Se há uma enchente, ele não se assusta e fica tranquilo, mesmo que a água do Rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e carregá-lo? Onde ou de prender o seu focinho numa armadilha? Vamos meditar em Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo 16, do versículo 1, aleluia, glória a Deus, ao versículo 21, glória a Jesus. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo chegou à cidade de Bé de Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinha sido tomada pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e o aconselhava que eles obedecessem a essas decisões.
Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. A visão que Paulo teve em Troade. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Missa e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão e viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Em Filipe, a convenção de Lídia. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samótria. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também Colômbia Romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver algum lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estava nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, o Senhor. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para compreender o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venha ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela, na cadeia de Filipos. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinha o futuro, e os seus dons ganhava muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública, diante das autoridades, pois eles o apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Então, estão ensinando o costume que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar este costume. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa foi a nossa leitura do dia 9/7, aleluia, nos capítulos, aleluia, nos livros de Jó e Atos dos Apóstolos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente através da leitura da palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe.